Eu estava exausto. 3 dias dirigindo sem descanso, e aquela estrada deserta parecia se estender para sempre. Meus olhos ardiam de sono. Minhas mãos suavam no volante. Tudo o que eu queria era encontrar um lugar seguro para parar e descansar um pouco. Foi então que avistei um posto de gasolina abandonado. O letreiro piscava fracamente, como se ainda tentasse lutar contra o tempo e o esquecimento. Havia alguns caminhões estacionados ao lado, mas nenhuma luz acesa, nenhum sinal de movimento. Parei o caminhão e desliguei o motor. O silêncio era absoluto. Apenas o vento soprava, fazendo os galhos das árvores estalarem ao redor. Tranquei a cabine e me ajeitei no banco. Apenas uma soneca rápida, pensei. Mas, antes que eu pudesse pegar no sono, ouvi um barulho lá fora. Passos. Alguém estava andando em volta do meu caminhão. Meu estômago se revirou. Respirei fundo e tentei ignorar. Talvez fosse outro caminhoneiro procurando um lugar para descansar. Mas os passos continuaram, lentos, arrastados, como se estivessem circulando o caminhão. Tomei coragem e olhei pelo retrovisor. Mas, no instante em que voltei a encostar a cabeça no banco, veio a primeira batida na porta. Baixas, ritmadas. Meu coração disparou. O medo subiu pela minha espinha como um calafrio gelado. Quem quer que fosse, não estava ali por acaso. E então, antes que eu pudesse reagir, a tranca da porta do passageiro começou a girar sozinha. Alguém, ou alguma coisa, estava tentando entrar. Minha respiração ficou presa na garganta, enquanto eu observava a tranca da porta girar sozinha. O som metálico ecoava na cabine silenciosa, cada clique mais alto que o anterior. Sem pensar 2 vezes, estendi a mão e segurei a tranca com toda a força. Ela estava gelada, fria como gelo. Eu sentia a presença do lado de fora, algo pressionando a porta, tentando entrar. Foi então que ouvi a respiração. Baixa, irregular, pesada. Como se algo estivesse ali, encostado no vidro, esperando. Lentamente, virei meus olhos para a janela do passageiro. No vidro embaçado pela noite fria, surgiu uma marca de mão. Mas ela não estava do lado de fora. Ela estava dentro da cabine. Quase mijei nas calças. Eu não queria olhar ao redor, mas sentia aquela presença bem ao meu lado. De repente, todas as luzes do painel piscaram e o rádio ligou sozinho. O chiado era alto, distorcido, como se dezenas de vozes falassem ao mesmo tempo. Fechei os olhos e tentei ligar o motor. Girei a chave, mas nada aconteceu. A tranca da porta se soltou debaixo da minha mão. A porta do passageiro abriu sozinha, rangendo lentamente. E no reflexo do retrovisor eu vi um vulto escuro se aproximando, olhos vazios, a boca aberta num sorriso distorcido. Meu corpo finalmente reagiu. Eu bati a porta com toda a minha força, trancando-a de novo. O rádio parou. As luzes apagaram. E um sussurro ecoou no ar parado da cabine. Você não pode fugir. A escuridão era total. O motor morreu, as luzes se apagaram e tudo o que restou foi o som da minha própria respiração acelerada. Meu corpo inteiro tremia e um medo irracional tomou conta de mim. Não podia ser real, mas era. Fiquei ali, tentando recuperar o controle dos meus pensamentos, quando senti um cheiro estranho na cabine. Era como terra molhada, misturada com algo podre. Foi quando percebi. Eu não estava mais sozinho. Meu peito congelou. Lentamente, virei a cabeça para o banco do passageiro. E ele estava lá. Dessa vez, mais perto. Os olhos escuros, fundos, como se fossem apenas 2 buracos sem fim. O sorriso dele era largo demais, torto, como se a pele do rosto estivesse rachada.
Tentei me mover, mas meu corpo não obedecia. O ar ficou mais pesado, como se algo sugasse toda a energia da cabine. A boca dele se abriu, mas não havia som. Foi quando senti os dedos gelados tocarem meu braço. Um arrepio percorreu minha espinha inteira e minha respiração ficou presa no peito. A voz dele finalmente saiu, num sussurro arranhado. Eu disse que a gente sempre acha um jeito de voltar. No mesmo instante, o rádio ligou de novo, mas agora não era chiado. Era uma música antiga, baixa e distorcida, como se tocasse de um lugar muito distante. Fechei os olhos, tentando recobrar a sanidade. Respirei fundo, girei a chave do motor mais uma vez. Dessa vez, o caminhão pegou. Acelerei sem olhar para o lado, sem olhar para o retrovisor, apenas mantendo o olhar fixo na estrada. A música continuava tocando, o cheiro continuava lá, e o ar ao meu redor ainda parecia denso. Depois de alguns quilômetros, o rádio desligou sozinho. O cheiro sumiu. O ar pareceu ficar leve de novo. Olhei para o banco do passageiro. Vazio. Me permiti respirar aliviado. Mas foi então que algo no retrovisor me fez gelar o sangue. Atrás do caminhão, bem no meio da estrada deserta, ele estava lá. Parado, olhando para mim e sorrindo. Todo caminhoneiro que percorre a BR-380 e conhece a história do quilômetro 66. Dizem que se você passar por lá depois da meia-noite, pode ver uma mulher na beira da estrada. Ela pede carona. Alguns param, outros ignoram. Mas quem para, não fala mais sobre o assunto. Eu nunca acreditei nisso. Mas naquela noite, por curiosidade ou estupidez, decidi testar. Meu relógio marcava exato 0h32 quando passei pelo quilômetro 66. E lá estava ela. Uma mulher de vestido branco, parada no acostamento. Pálida, magra, cabelos longos cobrindo parte do rosto. O coração acelerou, mas mantive a calma. Passei direto, tentando ignorar a presença dela. Foi então que ouvi um barulho no banco de passageiro. Uma respiração lenta. Fria. Meus olhos se moveram lentamente para o lado e meu sangue gelou. Ela estava sentada ali, olhando para mim. O vestido molhado, a pele cinzenta. O caminhão começou a perder força, como se algo o estivesse puxando para trás. Eu tentava pisar no acelerador, mas era como se os freios tivessem travado. A mulher me encarava e seus olhos eram completamente pretos. Com um último esforço, desviei para o acostamento e pulei da cabine. O caminhão parou sozinho, mas o motor continuava ligado. Olhei para dentro e ela não estava mais lá. Mas a porta do passageiro estava aberta, e pegadas molhadas levavam até a escuridão da mata ao lado da estrada. Meu coração disparava enquanto eu encarava as pegadas molhadas desaparecendo na escuridão da mata. O vento frio soprou forte, fazendo as árvores balançarem e emitirem sons assustadores. Eu queria entrar de volta na cabine, ligar o caminhão e sair dali o mais rápido possível. Mas minhas pernas estavam travadas. De repente, o motor morreu. A cabine ficou em um silêncio perturbador. Olhei em volta, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. O que quer que estivesse ali, ainda não tinha ido embora. A porta do passageiro rangeu levemente, como se algo estivesse tentando abri-la. Mas não havia ninguém ali. Pelo menos não que eu pudesse ver. Aos poucos, um cheiro estranho invadiu o ar. Era um odor de água parada, misturado com algo podre. Meu estômago revirou e minha respiração ficou pesada. Foi então que eu vi.
Um riso baixo, vindo de dentro da mata. Meus olhos se arregalaram. O som foi ficando mais alto, mais próximo, como se algo estivesse saindo da escuridão. Corri de volta para a cabine, tremendo enquanto tentava ligar o motor. As chaves giraram, mas nada aconteceu. Eu suava frio, cada fibra do meu corpo implorava para que o caminhão ligasse. Olhei pelo retrovisor. E meu sangue gelou. Ela estava ali, atrás do caminhão. Pálida, molhada, com os olhos completamente pretos e um sorriso torto no rosto. O riso ficou ensurdecedor. Fechei os olhos, girei a chave novamente e o motor rugiu. Sem pensar duas vezes, acelerei com toda a minha força, sentindo o caminhão derrapar na estrada. Não olhei para trás. Depois de alguns quilômetros, cheguei a um posto de gasolina iluminado. Estacionei de qualquer jeito, saí do caminhão e respirei fundo. Foi então que percebi algo no vidro do passageiro. Marcas de mão molhadas. E um bilhete escrito no embaçado do vidro. Eu volto. Meus joelhos tremiam enquanto eu encarava as marcas molhadas no vidro. O bilhete escrito no embaçado parecia pulsar diante dos meus olhos. Eu volto. O frentista do posto notou minha expressão assustada e se aproximou. O senhor está bem? Parece que viu um fantasma. Eu queria rir, mas minha garganta estava seca. Contei, com a voz trêmula, o que tinha acontecido. O homem me encarou por um momento antes de suspirar e balançar a cabeça. Você não é o primeiro que aparece aqui com essa história. Engoli em seco. Como assim? Perguntei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Ele olhou para a estrada, como se revivesse algo distante. Essa mulher aparece no quilômetro 66 há décadas. Dizem que ela morreu ali. Ele fez uma pausa antes de continuar. Um acidente na chuva. O carro dela saiu da pista e caiu no rio ao lado da estrada. A temperatura ao meu redor pareceu cair. E o que acontece com quem para? Perguntei, temendo a resposta. O frentista desviou o olhar. Eles desaparecem. Meu coração martelava no peito. O senhor está brincando comigo, né? Ele não respondeu. Apenas apontou para um mural dentro do posto. Me aproximei hesitante, observando as fotos de vários motoristas penduradas ali. Homens, mulheres, jovens, velhos, todos desaparecidos. E então meu sangue gelou. Bem no centro do mural havia uma foto minha. Nunca fui de acreditar nessas coisas, mas depois daquela noite, minha opinião mudou. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos e já rodei o Brasil inteiro. Já vi coisa estranha na estrada, mas nada se compara ao que aconteceu na BR-153. Eu estava transportando papelão prensado, caixas compactadas, bem amarradas, sem espaço para nada entre elas. Saí de Goiânia rumo a São Paulo e a viagem ia tranquila até que comecei a sentir o caminhão puxando para trás, como se estivesse mais pesado. Olhei pelo retrovisor e senti um arrepio subir pela espinha. Tinha um homem sentado no meio da minha caçamba. Não era possível. Eu não parei para pegar ninguém. Meu coração disparou. Pisei no freio, desci com a lanterna e fui direto verificar. Nada. A caçamba estava vazia, todas as caixas no lugar. Olhei ao redor a estrada deserta, sem viva alma. Voltei para a cabine, ainda tentando entender o que eu tinha visto. Liguei o caminhão e segui viagem, mas o incômodo só aumentava. 10 minutos depois, olhei de novo no retrovisor. Ele estava lá, sentado no mesmo lugar. Olhando para mim, meu corpo gelou. Acelerei o máximo que pude, rezando para ser coisa da minha cabeça.
Mas quando olhei de novo, ele sorriu. A estrada parecia se estender sem fim, o asfalto escuro engolindo os faróis do caminhão. Meus olhos ardiam de tão abertos, e cada segundo que passava, meu medo aumentava. De repente o caminhão deu um solavanco brusco. A cabine tremeu e o motor falhou por um instante, como se algo tivesse se prendido ao eixo traseiro. Eu sabia que não devia olhar, mas olhei. O homem não estava mais sentado. Ele estava em pé, de costas para mim. Meu coração parecia que ia explodir. Meus dedos tremiam no volante. A pressão na cabine ficou insuportável, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Foi então que as luzes do painel começaram a piscar. O rádio ligou sozinho, um chiado estranho preenchendo o silêncio da cabine. E eu ouvi uma voz baixa, rouca, sussurrando meu nome. Era ele. Meus olhos se encheram de lágrimas. Tentei rezar, mas as palavras não saíam. E quando olhei pelo retrovisor de novo, ele estava do lado de fora? Não. Ele estava no banco do passageiro, olhando direto para mim, sorrindo. Meu corpo travou. Ele estava ali, sentado no banco do passageiro, olhando para mim com aquele sorriso estranho. O rádio continuava chiando, e o ar dentro da cabine ficou pesado, sufocante. Eu queria correr, queria sair dali, mas minhas mãos pareciam coladas ao volante. O caminhão começou a perder velocidade, mesmo com meu pé afundado no acelerador. E então ele falou. A voz era baixa, arrastada, como se viesse de muito longe. Vai me dar carona agora? Meu coração quase parou. Aquele frio gelado subiu pela minha espinha e eu finalmente consegui me mexer. Girei o volante com força, tentando fazer o caminhão responder. As luzes piscaram de novo. O motor tossiu, engasgou e apagou. O silêncio foi absoluto. Olhei para o banco do passageiro. Vazio. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava ligar o motor de novo. Depois de 3 tentativas, ele finalmente pegou e eu acelerei o máximo que pude. Não olhei para o retrovisor. Mas então, algo me obrigou a olhar. E eu vi. Lá estava ele, de pé na caçamba de novo. Mas agora, ele não estava sozinho. Outras sombras surgiam ao redor dele. Silhuetas sem rosto, apenas vultos escuros se movendo de um lado para o outro. Eu não ia parar. Mantive o pé no acelerador, os olhos fixos na estrada. A pressão no caminhão aumentava, como se alguma coisa estivesse tentando puxá-lo para trás. O rádio ligou de novo, mas dessa vez sem chiado. Era uma risada baixa, distante. E depois, a mesma voz sussurrou. Você pode correr, mas a gente sempre acha um jeito de voltar. A estrada de repente pareceu se esticar, como se eu estivesse dirigindo em um loop sem fim. O medo me dominou de vez. E então, sem aviso, tudo ficou escuro. O motor morreu. As luzes apagaram. E eu fiquei sozinho, ou pelo menos, era o que eu achava. A escuridão era total. O motor morreu, as luzes se apagaram e tudo que restou foi o som da minha própria respiração acelerada. Meu corpo inteiro tremia e um medo irracional tomou conta de mim. Não podia ser real. Mas era. Fiquei ali, tentando recuperar o controle dos meus pensamentos, quando senti um cheiro estranho na cabine. Era como terra molhada misturada com algo podre. Foi quando percebi. Eu não estava mais sozinho. Meu peito congelou. Lentamente, virei a cabeça para o banco do passageiro. E ele estava lá. Dessa vez, mais perto. Os olhos escuros, fundos, como se fossem apenas 2 buracos sem fim. O sorriso dele era largo demais, torto, como se a pele do rosto estivesse rachada. Tentei me mover,
mas meu corpo não obedecia. O ar ficou mais pesado, como se algo sugasse toda a energia da cabine. A boca dele se abriu, mas não havia som. Foi quando senti os dedos gelados tocarem meu braço. Um arrepio percorreu minha espinha inteira e minha respiração ficou presa no peito. A voz dele finalmente saiu, num sussurro arranhado. Eu disse que a gente sempre acha um jeito de voltar. No mesmo instante, o rádio ligou de novo, mas agora não era chiado. Era uma música antiga, baixa e distorcida, como se tocasse de um lugar muito distante. Fechei os olhos, tentando recobrar a sanidade. Respirei fundo, girei a chave do motor mais uma vez. Dessa vez, o caminhão pegou. Acelerei sem olhar para o lado, sem olhar para o retrovisor, apenas mantendo o olhar fixo na estrada. A música continuava tocando, o cheiro continuava lá, e o ar ao meu redor ainda parecia denso. Depois de alguns quilômetros, o rádio desligou sozinho. O cheiro sumiu. O ar pareceu ficar leve de novo. Olhei para o banco do passageiro. Vazio. Me permiti respirar aliviado. Mas foi então que algo no retrovisor me fez gelar o sangue. Atrás do caminhão, bem no meio da estrada deserta, ele estava lá, parado, olhando para mim e sorrindo. Tem certas estradas que a gente aprende a evitar. Não por buraco, pedágio ou movimento, mas porque alguma coisa ali não quer que a gente passe. Eu nunca fui muito de acreditar nessas histórias, mas naquela noite aprendi do pior jeito. Eu estava na BR-116, indo para o interior de Minas, quando o GPS sugeriu um desvio por uma estrada vicinal. Era um trecho de terra, cercado por mata fechada, sem uma viva alma por perto. No começo, parecia só mais uma daquelas estradas esquecidas, sem iluminação, cheia de curvas fechadas. Mas conforme eu seguia, algo começou a me incomodar. O caminhão parecia mais pesado. O motor roncava mais alto, como se estivesse carregando alguma coisa a mais. Olhei pelo retrovisor. Nada. Mas o silêncio era estranho. Nenhum grilo, nenhum barulho de vento. Só o ronco do motor e meu próprio coração acelerado. Foi quando vi uma figura parada no meio da estrada. Pisei no freio com tudo. As rodas travaram e o caminhão deslizou, parando a poucos metros daquilo. A luz do farol iluminava uma mulher magra, de vestido comprido, pés descalços na terra batida. Ela estava de costas, a cabeça baixa, os cabelos longos cobrindo o rosto. Meu estômago revirou na hora. Aquilo não era normal. Buzinei 1, 2 vezes. Ela não se mexeu. A vontade de dar ré e sair dali era enorme, mas a estrada era estreita e eu precisaria manobrar devagar. E foi quando ela começou a se virar. Devagar. Muito devagar. Meu corpo congelou quando vi o rosto dela. Os olhos eram completamente brancos. A boca estava aberta num sorriso que não parecia humano. E então, sem mover os lábios, eu ouvi a voz dela dentro da minha cabeça. Você veio tarde demais. E as luzes do caminhão apagaram sozinhas. Meu corpo congelou. As luzes do caminhão apagaram sozinhas e a escuridão tomou conta da estrada. A única coisa que eu ainda enxergava era o contorno daquela mulher parada ali na minha frente. Os olhos brancos dela pareciam brilhar no escuro e o sorriso continuava torto, como se a boca não tivesse fim. Tentei ligar o caminhão de novo. Girei a chave 1, 2 vezes. Nada. O motor não respondia, como se alguma coisa estivesse drenando toda a energia do veículo. Foi então que a mulher deu o primeiro passo. A terra sob seus pés não fazia barulho. Nenhuma folha se movia.
mas eu sentia a presença dela ficando cada vez mais perto. Minha respiração ficou presa na garganta. Meu corpo gritava para eu correr, mas minhas mãos estavam travadas no volante. Foi quando o rádio ligou sozinho. Um chiado baixo preencheu a cabine, e no meio da interferência, uma voz fraca surgiu. Ele está vindo. Meus olhos se arregalaram. O quê? Quem estava vindo? O que aquilo significava? A mulher continuava andando. Cada passo dela parecia mais longo, mais rápido. Foi quando percebi que ela não estava sozinha. Atrás dela, no meio da mata escura, outros vultos começaram a surgir. 1, 2, 3. Dezenas. Sombras sem rosto, se arrastando silenciosamente para fora da mata. Eu precisava sair dali. Fechei os olhos e girei a chave do caminhão de novo. Dessa vez, o motor tossiu e pegou. Acelerei sem pensar, os pneus derrapando na terra batida. Passei direto pela mulher, sentindo um frio absurdo atravessar a cabine. Quando olhei pelo retrovisor, ela e os vultos não estavam mais ali. Mas no reflexo do espelho, bem no banco do passageiro. Havia pegadas molhadas no estofado. E uma risada baixa, vinda de algum lugar dentro da cabine. Meu coração disparou. A risada dentro da cabine aumentava, baixa e arrastada, como se estivesse ecoando de todos os lados ao mesmo tempo. Meus olhos correram para o retrovisor, mas o banco do passageiro continuava vazio. Acelerei ainda mais, forçando o motor do caminhão a dar tudo o que tinha. As árvores passavam borradas ao meu lado e a estrada parecia nunca ter fim. Foi então que senti um peso no banco do passageiro, como se algo tivesse acabado de sentar ali. Engoli em seco, meu corpo inteiro arrepiado. Minhas mãos estavam suando no volante, mas eu não podia parar. Foi quando a voz sussurrou, tão perto do meu ouvido que senti o ar gelado contra a minha pele. Você não devia ter vindo por esse caminho. Meu corpo travou. A estrada de repente parecia diferente. As curvas estavam mais fechadas, as árvores mais altas, bloqueando qualquer vestígio de luz lunar. Eu não reconhecia mais o caminho. Foi então que os faróis piscaram. Um segundo de escuridão total. E quando voltaram, havia algo no meio da estrada. Um caminhão idêntico ao meu. Parado, com as luzes acesas. E dentro da cabine, atrás do volante. Era eu, me encarando, com os olhos completamente pretos.